Olá, mais um dia de frequência cósmica. Eu aqui com você, Juliana Guinâncio, terapeuta integrativa, trazendo um tema muito especial: a chave solar que reacende o DNA da nova consciência. Nos últimos anos, a ciência e a espiritualidade vêm caminhando lado a lado e nós descobrimos que o corpo humano responde à luz, e não só à luz física, mas também à luz que carrega informação. E agora, entre os dias 25 e 30 de novembro, entramos em uma janela de ativação solar poderosa. E não é misticismo. São explosões solares, tempestades magnéticas, partículas que atravessam o campo da Terra e tocam o nosso próprio campo eletromagnético. Hoje nós vamos falar sobre essa energia que não apenas ilumina, mas ela reacende. Uma luz que ativa códigos antigos, desperta a pineal, expande o DNA e acaba provocando alguns sintomas que muita gente está sentindo sem entender. O tema hoje é a chave solar que reacende o DNA da nova consciência. E eu quero te convidar a ouvir isso não com os ouvidos da mente, mas com o corpo inteiro, porque esse programa é mais do que uma informação, é uma atualização vibracional. E vamos começar pela chave solar. O que é uma chave solar? O movimento cósmico que toca a consciência. Bom, a luz, como tecnologia espiritual, ela tem fótons que carregam informação. O Sol, ele não envia apenas calor, ele envia alguns códigos para a Terra. E a Terra e o corpo humano possuem campos eletromagnéticos que dialogam o tempo todo com essa luz que vai batendo no nosso corpo, que a gente vai sentindo o toque dela às vezes na nossa pele. E quando falamos em chave solar, falamos de um gatilho vibracional, uma assinatura energética alta o suficiente para liberar camadas do nosso DNA. Lembra daquelas fitas de DNA adormecidas que alguns cientistas ousaram chamar de DNA lixo? Pois é, durante esses flashes solares, esse DNA, essas fitas de DNA que antes não eram usadas, começam a ser ativadas. E para que você entenda melhor, os gatilhos do Sol, quando a gente fala de chave solar, esses gatilhos vibracionais que estão vindo através dessas explosões solares, eles ativam esse DNA que nós temos e que não estava sendo usado. É uma assinatura energética alta o suficiente para liberar essas camadas do nosso DNA que estavam adormecidos. A pineal também, ela recebe essa ativação nesse momento, porque ela é um dos centros mais sensível à luz, a ritmo, a vibração. E ela funciona como uma antena espiritual tradutora do invisível para o corpo. Nos flashes solares, a pineal acorda muito mais rápido. A pineal é considerada a janela que conecta as dimensões. Quando o Sol pulsa diferente, a nossa pineal pulsa também de forma diferente. E é como se acontecesse uma verdadeira ativação. Algumas pessoas vão sentir mais sensibilidade, outras menos, mas as ativações começam a acontecer com esses flashes solares, pois nós somos extremamente sensíveis a essas novas informações dos flashes solares. E qual a relação entre os flashes solares e os despertares coletivos? E no período de 2024 a 2026, existe uma máxima solar, um aumento das erupções, das ejeções de massa coronal, das tempestades geomagnéticas. E isso tudo tem efeito direto na nossa mente, no nosso sono, no nosso humor e na intuição da humanidade. Em períodos como esse, civilizações inteiras experienciaram saltos de consciência. E é como se a própria natureza estivesse chamando a humanidade para um novo patamar. E por que isso é uma chave? Bom, porque ela vai ativando memórias espirituais em todos aqui na Terra. Claro que cada um recebe de um jeito, claro que cada um tem mais sensibilidade, outros menos,
mas nesse momento todos vão sentir no próprio corpo esses sintomas relacionados a essas explosões solares. Bom, e por que isso é uma chave? Porque ela vai ativando as memórias espirituais, aumenta o campo vibracional do ser humano e solta camadas densas acumuladas. Vai reorganizando também as percepções que nós temos em relação a nós mesmos e em relação a toda a humanidade. E essa chave, ela não cria uma porta, ela abre algo que já existia dentro de você. E alguns sintomas serão mais comuns, como febre interna, dor de cabeça vibracional, vertigens, enjoos, visões luminosas e a ativação de algumas memórias que não são dessa vida. E se você já vem sentindo tudo isso no teu campo vibracional, calma que não é desgaste. São alguns ajustes que nós precisamos passar por eles neste momento. O nosso DNA é um DNA de nova consciência a partir de agora. E é ele que começa a mudar dentro do nosso corpo. O DNA ele não é estático, ele responde à luz. Existem estudos de biofotônica que comprovam o fato do DNA emitir e receber luz. E esse é o papel da radiação solar como um modulador biológico e espiritual natural. Tudo isso porque o DNA ele é mais um holograma de luz do que uma estrutura física. Quando o Sol muda, o holograma dentro de nós também muda. E o que significa novo DNA? Bom, aqui é uma parte espiritual ainda mais profunda. Não é criar um novo DNA, mas é ativar camadas latentes, regiões silenciosas que começam a se comunicar. Surge mais intuição, mais percepção, mais sensibilidade. O corpo começa a rejeitar alguns padrões velhos, te deixando de alguma forma mais inteiro. O DNA é aquele que de alguma forma lembra quem você é. E por que é que a gente sente tantos sintomas físicos ligados a essas explosões solares? Bom, porque o corpo ele é denso e ele precisa acompanhar toda essa vibração sutil que está acontecendo ao nosso redor. O nosso sistema nervoso ele vai entrando em hiperatividade. A nossa digestão vai desacelerando para poder redirecionar a energia e equilibrar no nosso corpo. E a pineal ela vai ampliando esse campo de percepção. O cérebro ele produz sinapses diferentes. E você pode perceber, algumas pessoas sentem mais dores de cabeça, outras sentem enjoos, ondas de calor, alteração no sono, sensação de expansão no meio do peito, vibrações no corpo. Bom, e você não está adoecendo, é uma coisa que eu preciso te dizer. Você está mudando. E existem algumas conexões espirituais que você também pode sentir além desses sintomas físicos. Alguns sonhos lúcidos, alguns déjà vus, memórias de vidas passadas, aumento da sua mediunidade, visões periféricas espirituais, sincronicidades muito, muito fortes. Isso tudo acontece porque o seu DNA começa a expandir e a alma começa a falar mais alto dentro de você. Bom, se o DNA começa a ser atualizado, o campo energético também. E aí que a pineal vai se tornando a protagonista disso tudo. E se nós começarmos a falarmos agora da pineal, a pineal ela é o portal vivo entre os mundos. Então, quando existe uma ativação, nós começamos a acessar a multidimensionalidade. O olho que nunca dorme, a verdadeira natureza da nossa pineal. Talvez você já tenha ouvido falar da pineal como um terceiro olho, com certeza. Mas esse nome é quase poético demais, porque ela realmente é. A pineal ela é um cristal vivo dentro do nosso cérebro. Ela contém magnetita, que é sensível ao campo eletromagnético do Sol. Ela também tem cristais de apatita que reagem à luz. E ela produz substâncias químicas que alteram a nossa percepção da nossa realidade.
É literalmente um sensor multidimensional. E quando o Sol pulsa diferente, a pineal pulsa junto. Nosso corpo não precisa de permissão para despertar. Quando a frequência chega, ele vai respondendo automaticamente. Mas cada um vai ter a sua forma de despertar completamente diferente da do outro, porque nós somos seres únicos e completamente diferentes. Mas claro, todos temos uma glândula pineal e essa ativação vai acontecer para todos. Eu quero que você imagine que até uma pessoa comum, vivendo uma rotina normal, ela vai acordar, ela vai tomar o café dela, vai pensar nas contas para pagar e até que de repente algo vai começar a mudar. Ela vai perceber cores mais vivas, ela vai começar a ouvir o silêncio de um jeito diferente, vai sentir uma pressão entre as sobrancelhas como se algo empurrasse de dentro para fora. À noite, ela vai acabar sonhando muito. Sabe aqueles sonhos que nem parecem sonhos, de tão reais que parecem memórias? Vão ser assim. E no trabalho dela, talvez ela tenha algumas intuições rápidas, certezas que ela nem sabe explicar, mas que se mostram verdadeiras. Essa pessoa acha que está ficando sensível demais, mas não é sensibilidade, é ajuste vibracional. A pineal dela está sendo ligada novamente. E é o software da consciência sendo religada pela luz solar. E vai acabar que nós teremos um choque de luz durante esses dias, entre o dia 25 de novembro até 30 de novembro. Algo muito especial vai acontecer, o Sol vai mudar o ritmo dele. E esse aumento de erupções solares vai despejar alguns fótons na Terra, e fótons são portadores de informação. Quando esses fótons chegam na nossa pineal, a nossa pineal começa a funcionar como se fosse uma antena. Ela vai captando, ela vai decodificando, e é por isso que muitas pessoas vão sentindo pressão no topo da cabeça, zumbido que vai e volta, as ondas de paz sem explicação, alguns momentos de revelação interior, alguma sensação de que algo está chamando ela, e lampejos de memória espiritual, alguns arrepios no corpo inteiro. Isso tudo é a pineal cumprindo com o trabalho dela. Eu gosto de pensar que a pineal é como se fosse uma lanterninha que ficou apagada por muitos séculos. A nossa lanterninha interna. E ela estava lá, inteira, mas apagada. E quando o Sol envia essa luz diferente, ele encosta na nossa lanterninha e diz: acorda, eu preciso de você, preciso que você veja essa frequência e se coloque na frequência certa. E quando essa luz interna acende, você consegue ver uma vida de uma maneira diferente, não mais da maneira de antes. Isso acaba que é um chamado espiritual para muitas pessoas que vão despertando. Algumas já começaram a despertar, porque a pineal também tem níveis de receptividade e é como uma antena de rádio antiga. Algumas estão limpas e captam o sinal com facilidade. Agora as outras já estão um pouquinho enferrujadas por estresse, por trauma, por medo, por excesso de pensamento na mente, por alimentação sobrecarregada, por falta de luz solar e por alguns bloqueios emocionais. Mas aí vai chegando o Sol e ele não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente toca em você. E quando ele toca, até a antena mais velha, mais enferrujada, vai começar a responder. E tem o caso de uma mulher que começou a ver o invisível. Alguns anos atrás eu acompanhei um caso de uma pessoa que tinha uma intuição fraca. Ela sempre dizia: eu não tenho dons, eu não vejo nada, eu nem sinto nada. Até que num período parecido com esse que nós estamos vivendo, ela começou a notar alguns sinais, umas pequenas luzezinhas periféricas, uns vultos suaves, umas silhuetas e uma sensação de presença. Alguns arrepios nas costas quando alguém mentia, sonhos lúcidos que iam se repetindo, a audição espiritual muito sutil, o ouvido muito sutil. E ela achou que ela estava começando a ficar maluca, mas ela não estava. Era a pineal dela se abrindo.
E sabe quando ela percebeu o que realmente tinha acontecido com ela? Quando ela começou a ver cores no campo energético das pessoas. E ela me disse, nossa, eu não sabia como o mundo tinha tantas camadas. Ela estava vivendo em preto e branco. E depois disso ela começou a ver esse espectro de luz muito mais forte, muito mais colorida. E isso é a pineal. E isso é o corpo voltando a ver o que sempre esteve ali. O papel da pineal na ativação desse DNA de hoje não é só um olho espiritual, ele é uma chave biológica, literalmente. Ele vai conversar com o nosso DNA. E quando ele desperta, ele vai liberar hormônios, neurotransmissores, informações que vão sendo decodificadas aos poucos, de forma silenciosa, e trazendo esse código genético. E quando essas regiões vão se ativando, aumenta a sinestesia espiritual, amplia o campo energético, abre o acesso da memória ancestral, transforma a percepção do tempo, melhora a intuição instantânea e conecta dimensões internas. É como se o DNA dissesse, finalmente eu tenho luz suficiente para trabalhar. E aí ele vai trabalhar a 100%, coisa que a gente ainda nem conhece. A pineal, ela tem uma conexão muito grande emocional com o nosso corpo. E é por isso que muita gente chora. Porque quando a pineal abre, algumas memórias que estavam guardadas começam a vir à tona. E não só memórias pessoais, memórias da alma, memórias de outras vidas, de outros ciclos. E é por isso que algumas pessoas vão chorar sem motivo, vão sentir saudade do que não viveram, vão sentir coragem do nada, vão ter vontade de mudar tudo, vão romper ciclos antigos e se afastar de quem não vibra igual a elas. A pineal abre o coração e um coração aberto não consegue mais viver de vida pequena. Isso é uma expansão multidimensional. E como a pineal nos conecta com outras linhas do tempo, nós vamos conectar com muita informação nova. A pineal, ela vai ativando essas memórias e ela vai começando a trazer sinais que não pertencem a esse presente, a esse tempo linear. Alguns déjà vus, alguma sensação de já ter vivido tudo isso que está acontecendo. Alguns encontros com pessoas que você conhece. Sonhos que parecem mensagens. Sensações de saber o que vai acontecer. E isso é porque a pineal, ela capta frequências fora do tempo. Ela vai causando vários impactos. E você precisa de lembrar de algo que nós esquecemos quase que o tempo todo. O tempo não funciona de forma linear. Isso é uma invenção da mente. A pineal funciona no tempo da alma. E ela nos conecta a alguns guias. Sim, aos nossos guias. Ela é um canal vivo. E aqui é onde você amplia mais ainda. A pineal cria uma ponte entre você e os seus guias, os seus mentores, seus ancestrais, a sua versão futura, a sua essência superior. E quando ela desperta, você deixa de pedir sinais e você passa a perceber mais sinais o tempo inteiro. Mas para essa fase que nós estamos vivendo, eu tenho algumas recomendações energéticas para o seu despertar da pineal. Eu quero que você tome sol de forma consciente, de 5 a 10 minutos, em horários seguros que não sejam de grande pico de sol. Quero te aconselhar a beber água todos os dias, com a intenção de que essa água te fortaleça, traga tranquilidade, traga paz, sempre intencionando que essa água te faça muito bem, emanando da tua consciência, da sua mente, energia positiva para a água que você vai tomar antes mesmo de você tomar. Evite também, durante essas explosões solares, as telas de computador, de telefone, isso tudo vai fazer muito mal pra gente. E sempre que você puder, pratique algumas meditações curtas. Trabalhe a sua respiração pelas narinas,
Trabalhe a sua respiração lá embaixo, na barriga, encha bastante os seus pulmões, traga bastante ar até as pontas dos pulmões, que dificilmente a gente faz isso, porque a correria do dia a dia não deixa. Mas tenha essa percepção de se colocar para respirar mais tranquilamente durante esses dias. Reduza também o número de conflitos, evite pessoas bélicas, pessoas que o tempo todo estão causando confusões. Evite estar no meio dessas pessoas. Tente dormir mais cedo também nesses dias de pico de explosão solar e observe as pessoas sem julgar. Eu sei que são exercícios que não são fáceis de fazer o tempo todo, mas principalmente nesses 5 dias. Lembre-se que a pineal não desperta com esforço. Ela desperta com presença, com meditação, com concentração e foco. E agora que você entendeu algumas recomendações terapêuticas, também quero te dar algumas recomendações sagradas para o seu despertar da sua pineal, que é algo vivo, que está dentro de você. Porque o despertar da pineal não é só um fenômeno cósmico, é também um processo íntimo, fisiológico e profundamente especial. E quando esse portal se abre, ele precisa de cuidado, não para limitar, aliás, mas para permitir que a luz circule com mais facilidade dentro de você. A primeira recomendação é silêncio, esse espaço interno. Ele precisa acontecer. A pineal ela é extremamente sensível ao excesso de estímulos. Quando você está abrindo a sua pineal, qualquer ruído emocional, qualquer tensão mental, qualquer barulho externo, tudo isso vai te atrapalhar. E por isso, nesses dias de maior ativação, é importante criar pequenos espaços de silêncio na tua rotina para você passar por esse momento com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais leveza, porque muitos sintomas podem influenciar. Então, 5 minutinhos já fazem a diferença. Então, você pode sentar, você pode respirar, você pode colocar a mão no peito para permitir que o teu corpo processe a luz e tudo que está chegando. A pineal ela só se abre totalmente quando não tem guerra dentro da gente, quando não tem conflito, quando não tem aquele turbilhão de pensamentos. A segunda recomendação é da água que eu já falei para vocês. Eu quero que você imagine que essa água é um dos maiores condutores de frequência, porque é. E quando você está despertando, a água ajuda a te organizar, a organizar as informações que vão chegando no seu corpo. E eu costumo dizer que nesses picos solares, beber água é como dar passagem para essa energia circular. Você vai ajudar a tudo fluir como se fosse um rio dentro de você. Então, se puder, beba água bem devagar, com intenção. Antes de beber, segure teu copo com as 2 mãos, respira fundo, mentaliza. Imagina assim, meu corpo recebe luz, minha pineal vai se harmonizando. E a água ela vai responder, ela sempre responde. A água é viva. E a terceira recomendação que eu tenho aqui para você, eu observe antes de tematizar. Durante o despertar da pineal, muita gente vai entrar em pânico. Vai sentir uma sensação estranha de pressão na cabeça, vai notar essas luzes periféricas, vai perceber uma presença diferente, algumas presenças talvez, ou vai começar a ter esses sonhos que parecem que foram até visitas, né? Então, a mente ela vai tentar desesperadamente encontrar algumas explicações para tudo isso. Mas você já é um desperta. E esse momento em que você começa a observar primeiro e depois nomear, porque nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente. Porque a pineal ela não trabalha com explicação. A pineal ela vai trabalhando com todas essas sensações em volta da gente. Ela vai te mostrando, ela vai te apresentando, te guiando. Então vai observando, observa tudo que você sente no teu campo vibracional, o que isso vai te lembrando, que memória
vai despertando no seu corpo. E quando você vai observando, sem tentar controlar, a pineal vai te mostrando mais e mais e mais. Esse é o segredo. A quarta recomendação é: olhe o sol, mas com o coração. Eu não estou falando de olhar diretamente para o sol. Eu estou falando de olhar para a luz. Perto do entardecer ou perto do amanhecer, deixa a luz tocando seu rosto. Fecha os olhos, vai sentindo a claridade. Deixa ela atravessar sua pele, a sua mente. Deixa ela atravessar a sua pineal. E essa luz, ela não é só física, ela vai carregar esses códigos. Então, presta atenção, nós estamos próximos desses dias, 25 a 30, e esses códigos são muito fortes, muito ativos, e são mais diretos. E é isso que vai ajudar a sua pineal a decantar as informações, a estabilizar as vibrações novas, a expandir o campo magnético. E é como se o sol dissesse para você: toma aqui um pouquinho da minha frequência, porque você vai precisar dela para o seu próximo nível de consciência. E tem aqui a quinta recomendação que eu vou deixar para vocês. Evite conflitos, evite conversas pesadas. Isso pode parecer simples, mas não é. A pineal, ela é profundamente afetada por emoções densas, por instabilidade. E quando você discute, quando você se irrita, quando você entra num campo emocional denso, a pineal começa a contrair. E ela vai contraindo literalmente. E em momentos de ativação, qualquer contração é dolorosa. Então, as dores podem surgir nesse momento. Então, é por isso que nesses dias escolha a paz, escolha o silêncio, escolha observar as pessoas. E se você sentir que algo tá te puxando para baixo, se lembra na hora: eu posso esperar, eu não preciso entrar nisso agora. A sexta recomendação que eu te trago aqui é respirar. O que acalma o nosso portal dentro de nós é uma respiração simples e poderosa para harmonizar a pineal. E você pode fazer assim, olha: inspira pelo teu nariz 4 segundinhos, segura 2 e libera bem devagarzinho em 6 segundos. Repete isso entre 3 e 4 vezes. Não se perde no meio do caminho, porque isso acontece. Eu sei porque às vezes acontece comigo também. Então é concentração. Respira 4 segundinhos. 1, 2, 3, 4. Sustenta 2. Libera em 6. Devagarzinho, vai liberando, liberando, liberando. Essa respiração faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ela desativa o seu sistema de alerta. Lembra do sistema nervoso? O simpático e o parasimpático? Então, ela vai regulando tudo dentro de você e depois ela harmoniza o fluxo de energia que vai diretamente para a pineal. E é impressionante como tudo isso vai alinhando o nosso campo. Bom, e tem mais uma 7ª recomendação. Honre os sinais, por favor. Quando a pineal desperta, ela te envia sinais, sonhos, arrepios, impressões, memórias, intuições. Não ignore. Diga: eu percebi e eu acolho. E se as coisas fluírem com tranquilidade, com paz, se você trabalhar bem a sua respiração e trabalhar todas essas recomendações, você vai ter uma clareza silenciosa, uma certeza mansa, um saber que não vem da mente. É como se a pineal dissesse para você: agora deixa comigo que eu te levo. E nós ficamos por aqui. Namastê.